Muito bom dia, bem-vindos a um webinar promovido pela Crow. A Crow é uma empresa de consultoria, auditoria, fiscalidade e outsourcing presente em mais de 150 países e desta vez a área de consultoria comportamental na pessoa do Dr. Evandro Monteiro, lança-nos aqui o tema da prevenção de suicídio e bem-estar organizacional, precisamente no dia 10 de setembro, o dia conhecido como o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio. Gostaria também de vos informar que o Dr. Evandro Monteiro é psicólogo doutorado em exercício desde o ano 2000, fundador e diretor da M-Saúde, StoicNet e Clube dos Estoicos, e que o ano passado atingiu a marca das 25 mil sessões individuais na área clínica e do coaching executivo. Peço a todos os participantes que enviem as suas perguntas e questões para o nosso chat, para que no final o Dr. Evandro possa responder às vossas questões. Este webinar está a ser gravado e vai ser disponibilizado gratuitamente no nosso canal do YouTube. Portanto, a todos um bom webinar e vamos passar a palavra ao Dr. Evandro Monteiro. Com licença. Muito obrigado, Gustavo, e é um prazer poder estar a termos esta iniciativa com a Crow. A Crow, enquanto empresa, está preocupada com vários aspectos, não só ligados à produtividade e aos aspectos mais visíveis que fazem parte do tecido empresarial, mas no dia de hoje, que é o dia de prevenção de suicídio, é um dia preocupante a nível mundial, porque é um problema de saúde pública. A CROW também associar-se a esta iniciativa, que vem com a Organização Mundial de Saúde e também com o Sistema Nacional de Saúde em Portugal. Este dia é um dia que, apesar de ser uma temática que muitas vezes se associa à vida pessoal, é um problema que interfere drasticamente com o funcionamento das famílias, das empresas e da sociedade em si. E por isso nós queremos, com esta nossa participação e com esta nossa partilha, dar aqui um contributo para os líderes e para os gestores de recursos humanos e para as empresas no geral, se preocuparem e terem a consciência da importância da saúde mental para o contexto empresarial. E, portanto, a realidade em Portugal da saúde mental traz dados que são importantes nós termos consciência. Nós temos cerca de 20 tentativas de suicídio por cada morte que existe de suicídio. A nível mundial, nós temos um suicídio a cada 40 segundos. Isto é um dado assustador, é um problema de saúde pública grave. Portanto, a cada 40 segundos que passam, uma pessoa suicida-se no mundo. Em Portugal, um suicídio a cada 3 horas, o que dá cerca de 10 suicídios por cada 10 mil habitantes. Portanto, no global, estamos a falar a nível mundial, estamos a falar de 800 mil mortes anuais por suicídio. E o suicídio, se há uma definição que podemos ter de suicídio, é sempre um fim definitivo para um problema que é temporário. E por isso é muito importante nós termos em conta que a saúde mental é um fator crucial para que nós possamos não só cuidar de nós próprios, mas também termos a capacidade de cuidar da nossa capacidade de acrescentarmos valor ao mundo, porque existe claramente sempre espaço para nós melhorarmos e a vida é sempre ancorada no presente para se construir o futuro. E nesse sentido, quando nós olhamos para esta realidade destes dados que são preocupantes, o impacto dos problemas de saúde mental no trabalho são silenciosos, mas que têm impacto efetivo no funcionamento das pessoas. O burnout, por exemplo, está ligado ao esgotamento físico e emocional, e quanto menos a pessoa se entende em termos emocionais, mais o corpo fala,
ou seja, o esgotamento físico tem a ver com o desgaste emocional não compreendido. Quanto mais eu entendo e tenho consciência dos meus problemas, menos sintomas físicos, e quanto mais eu entendo e falo sobre os meus problemas, menos sintomas físicos. E, portanto, é importante perceber que o burnout, que não é uma doença mental, mas é uma condição clínica que combina as características da pessoa com o ambiente onde ela está a trabalhar ou a viver. E, portanto, o ambiente de trabalho condiciona, combinado com aquelas características físicas, a expressão dos sintomas que trazem depois esta expressão de esgotamento físico e emocional. Sabemos também que a depressão e a ansiedade são os dois maiores problemas clínicos frequentes a nível mundial. Ainda recentemente, os dados da Organização Mundial de Saúde fala que 1 bilhão de pessoas sofrem de um transtorno da doença mental. 1 bilhão, portanto, estamos a falar de 1.000 milhões, não é? Portanto, de pessoas que sofrem de doença mental. E por isso é um problema que nós temos que ter consciência que ele existe, porque se enquanto líderes nós não percebermos que a vulnerabilidade à doença mental afeta a produtividade, ou seja, vão ganhar menos dinheiro as empresas por não cuidarem dessas variáveis, os colaboradores vão aumentar, ou seja, vão deixar vão aumentar o turnover, vão deixar de colaborar tanto, vão deixar de fazer, dar o seu potencial máximo, porque não estão cuidados nessa realidade. E nós sabemos também que nesse tecido empresarial e na vida em geral, o stress crónico causa 60% do absentismo que se verifica nas empresas. E, portanto, é muito importante nós termos a consciência de que o stress crónico, que vem com a má gestão das emoções e dos ambientes de trabalho que nós temos e da qualidade dos relacionamentos interpessoais e a fraca comunicação que muitas vezes aparece por isso é que depois as áreas de intervenção interpessoal com modelos biopsicossociais ou de terapia interpessoal adaptados às empresas são essenciais, que são modelos validados cientificamente para que nós possamos dar um contributo estruturado e que não dependa só da pessoa que está a fazer essa prestação de serviço, mas sim de uma das ferramentas que a ciência, em termos de protocolo e de aplicação, facilita essa intervenção. E por isso, quanto mais nós conseguimos fazer essa identificação precoce através de avaliações regulares feitas nas empresas, mais nós conseguimos prevenir as consequências graves que esta realidade tem. E por isso, na área da saúde mental e perante o sofrimento que traz essas realidades ligadas à depressão e à ansiedade, ou melhor dizendo, primeiro a ansiedade, depois a depressão e depois ao risco de suicídio ou suicídio consumado, há sinais de alerta que nós precisamos ter aqui para identificar. E, portanto, estão ancorados em 3 componentes que são importantes, não só nós mesmos nos apercebermos do que é que se passa na nossa vida, no nosso comportamento, em termos de relação com o mundo à nossa volta, portanto, contextos e pessoas, é isto que faz o nosso mundo, e, portanto, eu tenho que ver os contextos que eu estou inserido e as pessoas que estão à minha volta e como é que eu me manifesto ou não me manifesto nessas relações, em termos de vulnerabilidade ou resiliência, e que estão ancorados nestes 3 pilares, comportamentais, emocionais e físicos. Nos comportamentais, que sintomas nós temos ou que sinais nós podemos nos aperceber, não só nós, em termos de consciência, mas muitas vezes, enquanto líderes e enquanto empresários, enquanto diretores de departamento de recursos humanos, enquanto uma preocupação de uma gestão humanizada, nós temos esta preocupação em relação a sinais comportamentais, em que há o isolamento social crescente, mudanças bruscas no desempenho, ausências frequentes e inexplicadas. Em termos emocionais, a irritabilidade constante, a desesperança verbalizada, do tipo, não vale a pena, não vamos conseguir, para que tentarmos isto quando não deu? Ou seja, começarmos a quase ter uma desesperança verbalizada recorrente. Temos perda de interesses nas atividades, ou seja, haver quase que um desligamento emocional das atividades que estão a ser feitas. E em termos físicos, nós sentirmos ou verificarmos que existe fadiga extrema persistente, alterações de sono, ou por exemplo, insónias
ou hipersónias, que é o excesso de sono ou a falta dele, o apetite aumentado ou diminuído, queixas somáticas frequentes, ou seja, queixas físicas, de sentirmos que temos dores de barriga, dores gástricas, intestinais, pálpebras de um olho a tremer, músculos a vibrar do nosso corpo, o síndrome das pernas inquietas, sentimos as pernas sempre a agitar. E quanto estes sintomas, ou seja, se estes sintomas forem recorrentes, ou seja, forem mais rígidos e frequentes, isto são sinais de alerta. Ou seja, os nossos problemas, nós todos temos problemas temporários, temos sofrimento temporário, e o sofrimento faz parte da vida e é uma parte integrante da natureza humana. E por isso nós não podemos pensar que só porque estamos tristes ou estamos um pouco ansiosos perante coisas que nós não controlamos, isto não significa que nós estamos doentes, ok? E portanto, nós termos sofrimento temporário, tristeza temporária, ansiedade temporária, preocupações temporárias, mas eu sei que nestes momentos mais fundos, em termos de sofrimento, eu não quero tomar decisões permanentes, porque se eu desisto de tudo quando estou em baixa, vou-me arrepender, mas também se eu prometo tudo quando estou em alta, com euforia, não é? Também me vou arrepender, porque se calhar não devia ter tido tantas decisões eufóricas por estar com o momento de auge, também a prometer tudo e mais alguma coisa. E é por isso que todos os extremos não traz a temperança estoica ou o equilíbrio estoico mais necessário para que nós consigamos funcionar de uma forma moderada. E por isso, as emoções são flexíveis, as emoções flexíveis trazem-nos o funcionamento normal. O equilíbrio vem com esta flexibilidade recorrente, porque tristeza rígida são depressões, preocupações rígidas são ansiedades, medos específicos rígidos são fobias. Portanto, tudo que tem a ver com rigidez, em termos de comportamentos ou emoções ou sintomas físicos, está a trazer sempre alguma mensagem associada a sofrimentos, que é a nossa natureza a tentar nos ajudar. Todo sofrimento existe em termos evolutivos para que nós possamos aumentar a consciência para cuidar melhor de nós. O sofrimento não é uma condenação. O sofrimento é algo que existe para que nós possamos, por obrigação, pensar mais nos problemas para que consigamos criar soluções. E por isso é esta a missão que a nossa natureza, em termos evolutivos, nos deu através do sofrimento que, quanto mais eu ignoro, quanto mais eu escondo, mais o sofrimento vai aumentar para nos obrigar a pensar e criar soluções. E se nós não conseguimos reparar nisto, ele manifesta-se com estes sinais de alerta cada vez piores. Por isso é que, quanto mais nós percebemos essa autoestrada, mais prevenimos o risco de entrar em doença mental ou, no limite, quando morre a esperança, e a esperança é o fator preditor de risco de suicídio, por isso não se pode deixar morrer a esperança e há que manter sempre a esperança de que há sempre caminhos, e é isso que faz a natureza. A natureza aumenta o sofrimento para obrigar a pensar em soluções quase que sem alternativa, por isso é que ficamos mais obsessivo-compulsivos nessas fases em que a nossa cabeça, a nossa consciência está em sofrimento. Por isso, a importância da avaliação regular é fundamental, ou seja, as empresas precisam ter rastreios sistemáticos com material validado para conseguirmos avaliar aquilo que queremos avaliar, porque não é com uma pergunta subjetiva que não está medida em termos estatísticos ou controlados em termos de instrumentos que sejam estatisticamente validados para as populações que estamos a fazer, para podermos tirar conclusões. Por exemplo, se nós estivermos a falar de características de personalidade, nós sabemos que, por exemplo, as características da cultura portuguesa faz com que o traço de personalidade da extroversão, por exemplo, seja, por exemplo, quase que o final de um introvertido numa cultura como a brasileira, por exemplo, porque são mais expansivos e os portugueses são mais introvertidos. E estas características são qualidades que nos põem diferentes entre nós, mas que nenhuma nem outra são problemas. Nós temos é que conseguir entender o que é que são as médias das populações que estamos a avaliar e, através disso, conseguimos fazer essa organização
dos sintomas para perceber se eles não têm validade clínica, se eles têm validade clínica em termos leves, moderados ou graves. Portanto, fazer este rastreio sistemático é fundamental. Fazer uma análise dos dados por forma que nós consigamos identificar padrões e tendências, não só individuais, mas de sintomatologia clínica da equipa, porque nós podemos ter um efeito de contágio do grupo. Por exemplo, uma pessoa deprimida no meio de pessoas felizes e bem dispostas, os sintomas da depressão diminuem de uma forma significativa. Se nós temos uma pessoa feliz ou bem disposta, que é bem-humorada, mas está rodeada de um ambiente de pessoas que é pessimista, negativo, crítico e de julgamento, essa pessoa que está feliz ou que está mais positiva tende a sentir-se culpada e a diminuir essa energia por causa do grupo onde está inserida. E, portanto, nós temos que entender que nós somos seres sociais e estamos sempre sujeitos ao contágio da frequência de contacto com as pessoas que estão à nossa volta. Isto é contagiado pelas pessoas que vivem na nossa família, no ambiente onde nós dormimos e vivemos, mas também é contagiado pelo ambiente da frequência de tempo com quem nós passamos no trabalho. E, portanto, quer se queira, quer não, nós não podemos ignorar as variáveis da frequência e da intensidade dos relacionamentos interpessoais e do estilo de comunicação que existe com essas pessoas, que nos contagia, porque comunicação envolve linguagem envolve componente de narrativa de pensamentos e a narrativa de pensamentos tem um peso semântico que vai influenciar as emoções. Portanto, é importante, então, esta análise de dados e, havendo sintomatologia clínica que vale a pena intervir ou que a própria pessoa sente que é necessário falar ou abordar esse assunto, é importante que ela perceba que não vai haver consequência nenhuma dessa abordagem e é por isso necessária a intervenção precoce, com protocolos de apoio psicológico antes do agravamento dos sintomas. Por exemplo, nós na CROW temos packs de sessões de consultoria comportamental, que tanto faz se é clínica, se não é, porque não é esse o objetivo, é que existe esse espaço mais generalista para que as pessoas possam procurar, ou os colaboradores possam procurar, porque essa informação fica ao abrigo do código deontológico e ético do trabalho com o psicólogo que é feito com essas pessoas, que tanto pode ser para assuntos ligados a burnout ou aspectos ligados a coaching ou executive coaching, mas também pode ter a ver com aspectos ligados à parte mais da vida pessoal ou clínica por causa desses mesmos sintomas. Por isso é muito importante esta parte, porque há problemas de vida pessoal que podem interferir no trabalho e há problemas do trabalho que interferem na vida pessoal. As coisas não são independentes e, portanto, quando queremos ignorar a relação que existe entre todas as variáveis, nós estamos quase que a ter uma visão mais imatura e fraca e incompetente, ao fim e ao cabo, por não termos a noção que nós somos um todo que tem contextos de vida e que somos influenciáveis por esse efeito de contágio de grupo. Depois, um quarto ponto que é preciso fazer uma avaliação regular é fazer uma monitorização contínua, ou seja, um acompanhamento da evolução desse processo e o ajuste das estratégias de intervenção, porque happy team, happy company, não é? Portanto, ou como uma expressão do inglês, não é? Que é quanto mais a pessoa está bem no seu ambiente, menos se preocupa consigo e mais serve os outros também. Isto faz com que nós tenhamos que ter aquilo que já fizemos e já falamos num último webinar gratuito que também fizemos, que foi sobre este modelo de empatia envolvida, não é? Que traz sempre responsabilidade com empoderamento, por forma a que a pessoa perceba que ao ser ouvida, com bondade, justiça e com estrutura, o sentido de responsabilidade de cada um aumenta para que haja menos vitimização e mais responsabilidade nas funções. Porque a partir do momento que eu sou ouvido, eu sinto que há justiça na forma como entendem as minhas palavras e o meu sofrimento e me dão uma estrutura para que eu possa ter uma ação para conseguir aliviar o meu mal-estar ou os meus problemas, então eu começo a ter também menos desculpas para me ir arrastando na minha incompetência temporária. E a incompetência temporária naturalmente traz culpa, precisamente para que eu possa aumentar a competência, evitando a culpa, aumentando a minha responsabilidade.
E, portanto, a bondade, a justiça e a estrutura são essenciais para que nós possamos ter estas lideranças ligadas à consultoria e ao apoio comportamental para maior eficácia de intervenção. Sendo hoje dia 10 de setembro e o Dia Mundial da Prevenção de Suicídio, é também o dia que, em Portugal, é apresentado pelo Sistema Nacional de Saúde a Linha Nacional de Prevenção de Suicídio, que é um marco na nossa saúde mental em Portugal, que oferece 24 horas por dia apoio nesta área do sofrimento humano através do número 1411. Portanto, este é um dado fundamental nós darmos nas empresas, termos também esse dado para as nossas vidas pessoais e para a nossa rede de contactos, porque, de facto, o sofrimento na vida sendo inevitável, nós temos que aceitar que precisamos saber lidar com ele. E se não conseguimos lidar sozinhos com o sofrimento, o sofrimento tem esta característica de nos obrigar a pedir ajuda como virtude para proteger o nosso valor. Ou seja, nós nunca sofreríamos tanto se nós não achássemos que queremos proteger o nosso valor. E isto é mesmo importante termos consciência em termos do sofrimento, que muitas vezes leva a perder a esperança, é que ninguém se suicida se não tivesse sofrimento. Ou seja, se não se perdesse a esperança e não houvesse a angústia existencial profunda de todo o processo e de toda a angústia que aquela fase crítica está a causar, ninguém, na ausência de sofrimento, se quer suicidar. E, portanto, o sofrimento é sempre uma fase temporária, o sofrimento é temporário e o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário, o que é sempre exagerado e que é preciso pedir ajuda para conseguirmos lidar com ele. E quando nós conseguimos pedir ajuda e mudamos a maneira de pensar, porque fizemos esse comportamento, por isso é que nós mudamos pelo que fazemos, nós conseguimos, obviamente, recuperar o nosso funcionamento através da redução de sintomas e, a partir do momento que já estamos em condições de pensar sem termos o quadro clínico associado, então podemos, por exemplo, fazer programas de desenvolvimento pessoal para que nós nos possamos conhecer melhor, mudar crenças e axiomas dessas crenças que estão enraizadas na nossa maneira de pensar, que nos alimentam o sofrimento. E, portanto, se eu mudar as crenças com que eu funciono para me trazer aqueles sintomas, eu a seguir, mexendo nas causas dessas crenças, então os sintomas desaparecem porque eu mudei as causas. E isso, há sempre caminhos e solução para isso, com processos, por exemplo, de psicoterapia estruturada, baseadas nesses aspectos do desenvolvimento pessoal. Em termos de impacto económico nas empresas, o stress e os problemas de saúde mental custam à economia mundial $1 trilhão por ano em perda de produtividade. O burnout está diretamente associado também ao absentismo e à rotatividade, e estes dados são dados oficiais que vêm pela Organização Mundial de Saúde. E, portanto, estamos a falar de $1 trilhão de perdidos por problemas de saúde mental. O burnout, o stress e a ansiedade também, sabemos que 1 em cada 5 trabalhadores apresenta sinais de burnout, 1 em cada 6 pessoas em idade ativa sofre de problemas de saúde mental e destes só 50% recebem apoio adequado. Ou seja, há um site da Ordem dos Psicólogos que é maisprodutividade.org, em que é ligado às empresas, e quando se coloca o número de colaboradores de uma empresa, o algoritmo e o cálculo com as estatísticas dos estudos feitos com empresas ligadas à indústria de serviços e produtos, conseguimos ter a noção do valor perdido por não se cuidar das variáveis de saúde mental. E, por exemplo, posso-vos dizer que uma empresa com 30 colaboradores apenas tem um impacto de cerca de 150 mil euros de faturação anual. Mas como este dinheiro não entrou na empresa, a empresa não tem noção do dinheiro que perdeu por estas 30 pessoas não terem sido cuidadas na sua plenitude em termos do seu potencial máximo. Os dados também da Organização Mundial de Saúde, mais uma vez, dados oficiais, o Return of Investment comprovado nestas áreas da saúde mental mostra que cada euro investido em saúde mental retorna 4 euros em termos de produtividade.
A redução do absentismo é também de 25% por causa da ausência provocada por doenças. Há também 35% de maior satisfação devido ao aumento do engagement e satisfação dos colaboradores. Por isso, investir na área da saúde mental e do bem-estar traz melhorias significativas e objetivas na performance organizacional e, acima de tudo, num problema que nós temos hoje nas empresas, que é a retenção de talento. Que é como é que nós vamos manter as pessoas que estão na nossa empresa, porque se não é pelo dinheiro, porque as questões objetivas hoje em dia, quando alguém troca por 50 euros ou 100 euros, é porque a cultura organizacional já não está a conseguir segurar essas variáveis. E, portanto, nós temos que pôr uma aposta nas variáveis invisíveis para segurar os cargos e a retenção de talentos. Porque quem é bom tem trabalho em qualquer parte do mundo, nunca se esqueçam disto. Quem é bom e é competente e acredita nas suas capacidades e sabe que acrescenta valor ao mundo, há sempre lugares e oportunidades para nós trabalharmos. Ou seja, o mundo é claramente um mundo de abundância e de oportunidades se nós nos pusermos a jeito quando somos bons naquilo que fazemos. E por isso, as empresas que querem ter esses colaboradores que são bons têm que se preocupar com estes programas de saúde mental, porque eles são essenciais para conseguir fazer também essa retenção de talentos. A solução, portanto, está ancorada em serviços destas áreas da consultoria de comportamentos, que engloba nestes packs de sessões que são feitas na avaliação, diagnóstico e intervenção, área comportamental, com riscos psicossociais, com coaching, com team building, tudo feito com profissionais da psicologia, com médicos, com nutricionistas, com personal trainers, em que nós temos estas equipas que depois servem de alfaiate para se adaptarem às empresas e às necessidades que as empresas têm. Porque, tal como cada um de nós, o que nós sabemos fazer só é útil e o mundo só nos procura se nós formos úteis a acrescentar aos outros, as empresas também, se não acrescentarem aos colaboradores e os colaboradores não acrescentarem às empresas, nós não temos, obviamente, equipas e as pessoas ou as empresas tornam-se desnecessárias para cada um. E, portanto, quem não sabe acrescentar valor, quer nas empresas aos colaboradores, quer dos colaboradores às empresas, torna-se claramente inútil e, obviamente, dispensável. E por isso, se esta empresa não serve para me ouvir, eu começo a pensar em mudar de empresa e procuro fora. E a mesma coisa, o contrário. Portanto, se o colaborador também não se tornar útil à empresa, obviamente a empresa também dispensa esse colaborador. E, portanto, nós temos que ter esta arte de ganhar consciência de quem somos, como é que nós funcionamos e termos esta capacidade de podermos acrescentar sempre valor uns aos outros, quer individuais, quer em termos corporativos. Por isso, a sua ação faz a diferença. Cada empresa que investe na saúde mental dos seus colaboradores contribui para uma sociedade mais saudável e produtiva e a prevenção do suicídio é uma responsabilidade coletiva que começa no local de trabalho. Assim, a mensagem final que partilho convosco é que prevenir o suicídio é investir em vida, é investir em saúde e é investir em produtividade. E quem investe em produtividade através do cuidado aos seus colaboradores, temos pessoas mais felizes e temos, obviamente, trabalhos mais saudáveis e temos empresas muito mais produtivas a ganharem muito mais dinheiro e a terem muito mais lucro, precisamente porque tudo começa no indivíduo, tudo começa em cada um de nós. Muito obrigado e deixo agora o espaço para as perguntas e respostas. Obrigado, Ivandro. Fantástico webinar. Nós realmente tivemos aqui algumas perguntas, mas eu vou aqui trocar as voltas. Ivandro, e vou-lhe fazer uma pergunta, já que eu sei que o Ivandro vai lançar daqui a nada um livro. E eu gostaria, se o Ivandro se importar, se puder divulgar aqui algumas informações. Eu sei que não estava no programa, mas se nos puder divulgar algumas informações acerca disso. Com gosto, ou seja, alguns de vós, quase certeza que sabem que já publiquei o livro Mudamos pelo que Fazemos, é um livro que saiu há cerca de um ano e pouco
e já vai em segunda edição, está prestes a esgotar, portanto, muito provavelmente vai para a terceira edição em Portugal. Estamos a falar de um best-seller, felizmente, neste momento, e que também saiu esta semana, precisamente na Semana da Prevenção do Suicídio, saiu o audiolivro do livro, portanto, está disponível na maior plataforma digital de língua portuguesa, que é o Hotmart. Portanto, eu posso partilhar, entretanto, aqui o link nos comentários. E vai sair também o livro em inglês. Portanto, este mês, alguns, vamos ter brevemente o anúncio e teremos de certeza aqui alguma iniciativa com a Crow Global para podermos também dar aqui um contributo de aumentarmos o sentido da responsabilidade individual, do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, rejeitando o lugar de vítima, tornando-nos úteis uns aos outros e conseguimos acrescentar valor uns aos outros neste mundo que tanto precisa de uns dos outros. Não é? Portanto, é um gosto poder também dar esse contributo de aumentar o autoconhecimento. Porque aqui não há gurus, aqui é empoderar e responsabilizar cada um. Ninguém é a solução do outro. Muito obrigado. E eu vou agora passar então aqui ao nosso chat. Eu sei que a Paula Souza lançou aqui três perguntas, a Sara Massorano também. Então, começando pela Paula, ela aqui logo no início do webinar, ela dizia assim: refere ser o motivo do suicídio um motivo temporário. Mas o caso das pessoas com propensão para depressões e transtornos crónicos enquadram-se em que motivo de suicídio? Obrigado pela pergunta. De facto, o suicídio não é aleatório para toda a gente. Ou seja, há aqui, de facto, uma combinação de aquilo que se chama uma diátese, uma vulnerabilidade anterior, que vem com duas componentes. Uma componente filogenética, que é aquilo que vem com os nossos genes, e depois há outra componente que vem com a experiência, que é ontogenética. E, portanto, há uma combinação entre aquilo que é as nossas predisposições do nosso DNA e que depois essas predisposições são expressas ou aumentadas ou diminuídas consoante os contextos de vida que nós somos expostos até ao momento presente. Ou seja, geralmente a nossa primeira década ou as 2 primeiras décadas de vida, com as nossas famílias, com as pessoas que estão à nossa volta, com quem crescemos, é que vão moldando parte dessa personalidade, ancorado também nos aspectos culturais que também nos dão as crenças. Por exemplo, um dado que não falamos propriamente sobre isto, mas tem a ver um bocado com estes problemas das crenças e dos problemas do desenvolvimento. Nós temos, em termos de violência doméstica a nível mundial, uma mulher que morre ou seja, por cada 10 casos de violência doméstica, uma mulher é assassinada por isto. Ou seja, uma em cada 10 é morta. E, portanto, isto significa que há aqui crenças ligadas ao amor romântico que são completamente tóxicas e que são crenças que as pessoas sentem de uma forma visceral porque acham que não há alternativa de pensar sobre o amor. Portanto, amor é prisão, é controlo, é possessão, e quando nós entramos em registros que são automatizados por crenças, eu vou ter sempre aqueles sintomas. E quando eu tenho aqueles sintomas e eu não percebo que isso tem a ver com causas por causa de eu ter crenças automatizadas, eu, enquanto não mudar as crenças automatizadas, eu não consigo libertar-me dos sintomas. Então, os sintomas estão a aumentar o sofrimento para nos obrigar a pensar nas causas para eu me libertar delas. Por isso é que é muito importante termos em conta que o suicídio é sempre uma combinação de variáveis do presente com variáveis do passado e não é uma coisa, não é um comportamento nem um problema de saúde pública que se possa interpretar de forma linear. Muito obrigado. Temos uma outra questão da Paula. Ela lança-nos aqui o seguinte: outra questão que tenho é do bullying emocional e institucional que cada vez mais certos trabalhadores estão sujeitos. Como fazer e enfrentar? O bullying institucional é aquilo que também se chama na literatura de mobbing, M-O-B-B-I-N-G. O mobbing, que é o bullying das empresas, não é? Tem a ver com o quê? Com as personalidades das equipas ou das pessoas que estão à nossa volta, da qualidade da comunicação e da forma como muitas vezes nós temos traços de
personalidade entre as pessoas em que uns são mais neuróticos e outros são mais psicóticos. E geralmente as pessoas, quando são mais imaturas, têm uma necessidade de diminuir e espezinhar e pisar o outro para se sentirem menos incompetentes ou para se sentirem mais importantes. E quando eu preciso diminuir alguém, quando eu preciso fazer mal a alguém para me sentir bem ou para não me sentir tão mal, eu, obviamente, a maior parte das pessoas faz isto quase que inconscientemente, mas acaba por haver momentos em que a consciência aparecendo e a pessoa percebendo-se disso, o fator comum às 5 pessoas que não gostam de mim quando eu me comporto dessa forma, o fator comum a 5 pessoas diferentes sou eu. Então, se calhar, eu também tenho que assumir aqui a minha responsabilidade, a minha culpa e a minha incompetência por não saber comunicar em condições com as pessoas. Então, eu aí posso fazer duas coisas. Posso pedir desculpa. Se eu achar que não quero pedir desculpa porque posso ter demasiado orgulho, é mais uma variável de mostrar que eu estou em território vulnerável, porque quem não pede desculpa com facilidade ou não se apercebe que está a ser orgulhoso demais para evitar certos comportamentos, são sempre sinais de vulnerabilidade. E por isso, quando eu ponho uma capa de agressividade, estou sempre a esconder as minhas vulnerabilidades, porque nós não precisamos dessas capas para nos escondermos na agressividade para conseguirmos mostrar o nosso valor. E por isso, isso é como dar aulas. Eu dando aulas na faculdade, muitas vezes aquilo que eu digo sempre ao longo dos anos nos meus alunos é que aqueles que põem em causa o que eu estou a dizer e que me fazem perguntas que eu não sei responder são os que me fazem evoluir. E por isso, esses são os bons profissionais, esses são os bons alunos que estão a pensar comigo enquanto estamos a trabalhar em conjunto. Se tivermos equipas que possam, mesmo com líderes e colaboradores, se nós percebemos que um bom líder é aquele líder que também pode ser colocado em causa nas conversas e nos debates, porque eu não concordar contigo temporariamente, não estou a dizer que eu não gosto de ti, eu só não gosto da tua opinião sobre o assunto. E porque eu gosto de ti de forma permanente e não concordo é contigo neste assunto em particular temporário, o teu valor permanente não é posto em causa por causa da falha temporária ou do problema temporário. Só para isso eu tenho que organizar o discurso e o pensamento para que a equipa comece a pensar dessa forma. Por isso é que nós temos medo de chamar a atenção uns aos outros. Porque nós começamos a achar que eu corrigir-te um trabalho, ou sei lá, estou a olhar para um relatório e digo, oh Gustavo, o teu relatório não está nada bem aqui, esta parte. E o que é que faz o português ou a maior parte das pessoas? Sente quase como uma acusação dela própria, como se eu estivesse a dizer mal de ti e não do teu relatório. Porque é precisamente porque eu gosto de ti e tu és bom no que fazes, é que eu posso criticar o teu relatório, porque o teu relatório é a falha temporária do teu valor permanente. Muito obrigado. Ivandro, eu vou tentar que os meus relatórios estejam sempre ao nível, ok? Vou passar aqui uma pergunta, ou uma outra questão da Paula que E para nos disse. evoluir é bom, e para evoluir é boa a crítica. A crítica é o que nos faz evoluir. Se não tiver as minhas falhas, se não tiver pessoas que me chamem a atenção, eu até posso começar a ficar quase que cada vez mais cego, porque os pontos cegos vão ser sempre aumentados se nós não temos ninguém que nos cutuca para pôr os pés no chão, não é? Por isso é muito bom haver essa crítica. Claro, motivação, é chamado motor para mudança também. Sim. Então diz-nos aqui a Paula, a propensão para o negativismo em certas pessoas é enorme, mas nunca vi em contexto empresarial em Portugal, nas empresas nas quais passei, qualquer tipo de preocupação por este problema. Pergunta então a Paula, há atualmente alguma legislação prevista que venha a proteger os colaboradores quando estão neste tipo de situação? Pois, é assim, em termos práticos, existe sempre o ATT para fazer queixas ligadas às condições de trabalho e aos ambientes de trabalho. Mas, antes disso, se tivermos a sorte ou tivermos empresas que tenham departamentos ou equipas de consultoria externa que possa dar apoio para essa expressão ou essa manifestação de desconforto, porque o que importa é que perante as injustiças ou os problemas que surgem com os colaboradores, eles têm um espaço para poderem manifestar os seus problemas e para poderem expor os seus conflitos, para exporem o bullying ou o mobbing que está a ser feito e, obviamente, entendendo que isso realmente é uma realidade que existe, nós, enquanto, por exemplo, especialistas de comportamento, a lidar com as equipas, a parte boa é que, sendo externos à empresa, eu posso dizer o que eu preciso dizer aos líderes
e não aquilo que eles querem ouvir. E, portanto, a parte boa é que a independência que nos permite e a autonomia, e a responsabilidade que é possível ter quando temos um trabalho mais neutro e externo, ajuda estas pessoas a saber que eh, vão ter um ambiente de maior proteção precisamente por causa disso. Agora, quando existem esses problemas, a pessoa não tem com quem partilhar, não há espaço na empresa para manifestar essas vulnerabilidades e esses problemas, aí tem que se ver na rede de suporte que existe para haver forma de conseguir manifestar isso. Geralmente, se eu for possível, a parte da direção de recursos humanos seria quase que o elo mais importante que dá apoio internamente dentro da empresa, mas se por aí também não der, obviamente, aí, e se a empresa não tiver nenhum recurso externo para facilitar esse apoio, ou se a direção de recursos humanos não tiver um apoio externo para poder fazer esse apoio interno dentro da empresa, isto pode ser aqui um território, sim, de vulnerabilidade que depois leva a pessoa a ter sintomas que, por ela própria, o leva à procura de consultas individuais, que para o bem e para o mal é o que nós vemos ao longo dos anos com toda a minha equipa clínica também, de psicólogos e psiquiatras, de estarem a intervir nessas áreas, por causa dos problemas que existem nas suas empresas, onde eles trabalham. Muito obrigado. Antes de terminarmos, temos aqui uma última questão colocada pela Sara. A Sara diz-nos o seguinte: a prevenção do burnout envolve estratégias tanto individuais como organizacionais. Qual a sua opinião sobre o nível de preparação das organizações em Portugal para esta realidade? Muito pouco preparada, ou seja, muito linear, muito verde, eh, eh, sem noção do impacto que isto tem nas suas empresas, não é? E essas estratégias não, ou seja, primeiro, nem sequer tendo o diagnóstico feito, não dá para desenvolver estratégias, porque ninguém acerta num alvo que não vê. É preciso nós termos a noção do que é que se passa na empresa, primeiro para quase que acendermos as luzes no quarto escuro, que muitas vezes é o que existe. Há empresas que, se calhar, não querem acender as luzes para não verem os problemas, não é? É tipo levantar o tapete para deixar tudo lá de baixo, mas o que é certo é que a empresa que não se preocupa com estas variáveis são empresas que vão estar condenadas à menor fluidez, ou seja, vão ter menos flexibilidade cada vez mais no futuro, e tudo que é rígido em tempos de mudança constante cada vez maior, porque a inteligência artificial vai acelerar todos estes processos. Ainda recentemente eu estive na Unicorn Summit que nós tivemos no Estoril, que é uma cimeira de investidores ligados à parte da biotecnologia, à parte da área da saúde, à parte da inteligência artificial. E o que nós vimos é que no século XVIII nós tivemos a Revolução Industrial, em que a maior parte dos trabalhos mecânicos foram substituídos por máquinas. Depois veio um boom de crescimento das profissões todas que nós temos neste momento, ligadas às capacidades cognitivas, as profissões sedentárias de cadeira e secretária. E agora vamos ter esta substituição desta outra revolução tecnológica que vai substituir muito das nossas capacidades técnicas e que aquilo que vai sobrar e que vai sustentar o futuro dentro de 8 a 10 anos com a inteligência artificial vai ser a capacidade de relacionamentos interpessoais, a comunicação, a liderança, todos os aspectos invisíveis. Porque quem acha que vai ficar insubstituível por causa da componente técnica, aliás, hoje em dia, quem não usa inteligência artificial e quem não está por dentro destes assuntos vai ser claramente substituído de um momento para o outro. E, portanto, tudo o que é parte mais técnica e que dá para ser repetida, a natureza humana vai ser substituída e o que vai começar a servir de ligação e de pontos de manutenção de funções e de estruturas empresariais vai estar muito mais ancorado na componente ligada à qualidade da liderança, à qualidade dos relacionamentos interpessoais, à qualidade da comunicação, à forma como se tem uma liderança empática, se reduz conflitos, se consegue reduzir as transições difíceis com conflitos e com problemas. E por isso, os facilitadores das relações humanas, que estão todas ancoradas nessas variáveis invisíveis, vai ter o futuro.
portanto, e é para isto que nós temos vindo a desenvolver e é isso que tem também levado ao crescimento da Crow com as empresas nestas áreas. É este contributo na área da consultoria de comportamentos para que todos possamos perceber que a vida não é o que está a acontecer, a vida é aquilo que nós fazemos com aquilo que está a acontecer. Muito bem, muito obrigado. Deixar aqui uma nota, a Natália de Oliveira deixou-nos no chat uma nova norma portuguesa de Sim. gestão do bem-estar e felicidade organizacional. Muito obrigado, Uhum. Natália. Ivandro, antes de terminar, eu ia lhe fazer aqui uma questão. Eu sei que o Ivandro vai estar presente este mês ainda num congresso. Quer-nos dar algumas informações? Sim, ou seja, vai haver o Congresso de Gestão Humanizada os caminhos é o Congresso Internacional que vai ser feito na Covilhã, na Universidade da Beira Interior. É um congresso que as inscrições são gratuitas, portanto, quem quiser ir pode aproveitar, porque realmente vai ser um evento bem grande e interessante. Tem comunidade internacional presente, com vários oradores. Nós estaremos presentes também com um trabalho pelo qual fomos convidados portanto, será um gosto podermos ter presencialmente os que estiverem interessados nesse final do mês, dia 25 e 26 de setembro deste mês. Muito obrigado. Ivandro, resta-me então agradecer a sua presença neste webinar, também a presença de todos os participantes e dizer-vos que este webinar será entregue a todos aqueles que estiveram presentes, porque está também a ser gravado e será assim então depois disponibilizado. Muito obrigado e até breve. Disponham. Obrigado, obrigado, até breve.